Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Vocês estão meio animados? Bom, vamos começar. A Bíblia, ela é um dos livros mais conhecidos do mundo, certo? A gente já ouviu isso na nossa aula passada. E ela aparece em casamentos, funerais, e até mesmo no tribunal, né? Quando a pessoa chega para falar, chega a pessoa assim, você jura? Em nome de Deus, e aí a pessoa tem que jurar. Oi, som, tá saindo aí? Ela nunca deixou de existir, apesar de milhares de tentativas de erradicar ela, para que nós não tivéssemos acesso. Todo mundo conhece ou já ouviu falar da Bíblia. E muitas pessoas que não conhecem, não entendem, ficam sem saber o que ela é ou como ela foi criada. Nós fazemos questão de saber e conhecer a Bíblia e também entender ela, porque é na Bíblia que nós nos baseamos em tudo, o que nós temos, é a ideologia que nós seguimos também. Isso mesmo. E de quebra, o inimigo das nossas almas, que é quem? Satanás. Ele não quer que a gente, na verdade, ele quer que a gente continue sempre assim, na escuridão, certo? Ele não quer que você leia a Bíblia, que você tenha esse tempo de qualidade, tá? Com a palavra de Deus. E o que ele menos quer é o povo que conheça a palavra de Deus, tá? E eu tive uma ideia, na verdade, uma ideia. Você vai ver sua Bíblia agora, hein? Abra sua Bíblia. Lá no começo dela, você vai ter uma Bíblia que tem duas folhas a mais. Você vai encontrar um sumário, onde tem todos os livros da Bíblia. Agora você vai ler comigo, em voz alta, do começo ao fim. Vamos lá, hein? Em sequência, a ordem dos livros, tá bom? O primeiro livro é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Levíticos, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Tá bom. Rapaz, vocês estão afiados, né? Mas e aí? Sem ler. Quem acha que consegue falar os livros? Sem ler. Hã? Será? Não pode cantar na musiquinha, não. Mas assim, a verdade é que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que entender e a gente tem que cada dia mais criar essa paixão e todo dia ler ela e ter mais intimidade com Deus, tá bom? Então vamos lá. Bora aprender um pouco sobre a história da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro só. A palavra Bíblia vem do grego Bíblios. O grego tá bom. Repita comigo, Bíblios. Que significa livro. A Bíblia, ela é um livro fantástico. Se tivesse sido feito por um único homem, esse homem seria um mestre, porque a Bíblia ela é uma obra de arte. Ele seria um mestre compositor. Mas aí que está o ponto. Aí que está o motivo pelo qual dizemos que a Bíblia ela é fantástica. Ela foi escrita por 40 homens diferentes e de uma diferença de tempo do primeiro livro ao último livro de cerca de 1500 a 1600 anos, em 3 continentes diferentes: Europa, Ásia e África, e em 3 línguas diferentes: grego, hebraico e aramaico. E o livro inteiro ele conta uma só história. Qual é a história? Isso, a história de Jesus, o plano de salvação de Deus. E o centro desse plano
é Jesus. Mas abra aí sua Bíblia e separem aqui o livro de Gênesis. Pegue aqui o primeiro capítulo, né? Onde está a página escrita Antigo Testamento, e vá até o capítulo 51 de Gênesis 50, capítulo 50. Segure aí essa partezinha aí da sua Bíblia. É aí que está o início de tudo. E esse livro aqui ele se chama Gênesis. Repita comigo, Gênesis. Aqui é que está o início de tudo, certo? Certa resposta. E aqui é que acontece o que vocês já aprenderam com Deus, certamente, que Adão e Eva eles pecaram, e houve a queda, e etc. A história que você não sabe, que nós pregamos aqui, todo Natal encantado, e etc. E aqui está o início de tudo, de Gênesis. E o restante da Bíblia é o resto da história, que fala sobre o plano da salvação, fala sobre Jesus e etc. Você sabe o resultado desse pequeno livro aqui, que até hoje nós sofremos e nós carecemos de um Salvador. E quem é esse Salvador? Jesus. Beleza. A Bíblia revela o plano de Deus para remediar o que aconteceu no jardim, mandando Jesus Cristo. Então, tudo aconteceu aqui, em Gênesis. Começou. Esses eventos que deixam claro que esses eventos são os que deixam claro que precisamos de um Salvador. Agora, vá lá até a página onde está escrito Novo Testamento. Agora segure toda essa parte aqui, da parte onde está escrito Velho Testamento, até onde está o último capítulo de Malaquias. Segure assim, para você saber. Tudo isso aqui é antes de Jesus Cristo, que fala sobre o plano de Deus, que tem profecias falando sobre Jesus, como seria a sua aparência, o que ele seria para o mundo. E essa outra parte aqui, que é o Novo Testamento, agora segure do Novo Testamento até o último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22, essa parte aqui já fala que Jesus veio, o que ele fez, como ele viveu e o que devemos fazer a partir disso. É nessa partezinha aqui do Novo Testamento. Agora já está mais claro, né? Vocês sabem que a Bíblia foi dividida em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, diz que Jesus virá. Nos Evangelhos, fala sobre que Jesus veio para o mundo e fala dos milagres e etc. Agora, vai em Atos dos Apóstolos, fica depois de João. Capítulo 1 de Atos. Nessa parte, fala sobre onde começou tudo, né? A igreja. Nós só estamos aqui porque tudo começou nessa parte, no livro de Atos. A igreja, e quando foi a ascensão de Jesus Cristo. E depois do livro de Atos vem as cartas, onde é explicado a vida de Jesus, que é o nosso padrão, né? Que devemos seguir. E lá no último livro, que é o Apocalipse, que muitas pessoas têm medo de ler, né? Eu já perguntei a algumas pessoas: tu já leu algum livro da Bíblia? Alguns descrentes, né? Já li aquele Apocalipse, mas eu tenho medo de ler. Eu não gosto muito de ler, não. Falei, meu amigo, o livro de Apocalipse já começa falando que nós receberemos uma bênção toda vez que lermos, né? Fala, meu amigo, continue lendo, que você vai ser abençoado. E aqui no último livro, fala sobre a volta de Jesus.
a Bíblia ela é muito rica em detalhes. E quanto mais você lê, mais você se apaixona, mais você quer saber, mais você tem curiosidade. Assim como eu sou um pouco de ler e querendo saber das coisas. Quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho de querer saber, de querer procurar, de querer saber como é que aconteceu. Quanto mais você lê, mais você vai se encantar, se apaixonar. Então, leia a Bíblia, meu amigo. Falei para o irmão do seu lado, leia a Bíblia. Vamos lá, continuando, para conhecer cada vez mais a Bíblia. Tem muitos detalhes para a gente conhecer. Quem já está há mais tempo na igreja sabe de muitos detalhes, mas a gente sempre pega alguma coisa nova. Vamos lá. A Bíblia, o layout da Bíblia agora, né? Como ela é, como foi escrita, como ela é organizada. Vamos lá. A Bíblia tem 66 livros, ou seja, 66 unidades. São histórias que parecem diferentes, mas formam, como o Lucas falou, toda a história, né? As profecias e tudo que fala sobre Jesus, tá bom? Ela foi escrita em mais ou menos 1600 anos, ou seja, de Gênesis a Apocalipse foi um período de 1600 anos, com 40 pessoas diferentes escrevendo. Mas a Bíblia tem um único autor, que é Deus, tá? 40 pessoas em épocas diferentes, que viveram em níveis sociais diferentes, com profissões diferentes, né? Teve escritor que era pescador, teve escritor que era primeiro-ministro da Babilônia, teve escritor que era governador no Egito. Então, muitas pessoas escreveram a Bíblia e pessoas de contextos completamente diferentes. Alguns livros, por exemplo, são histórias, têm histórias e datas, falam de alguns personagens específicos. Outros são sonhos que Deus deu e eles escreveram. Alguns ainda são livros de hinos, cânticos, como é o exemplo do livro de Salmos. Tá? Alguns, Deus deu uma lista de regras e ritos para serem seguidos para o povo judeu. Então tem livros das mais diversas espécies. Tá? Nada na Bíblia, apesar de todas essas diferenças entre os escritores e entre os estilos literários diferentes, apesar de serem completamente diferentes, nada na Bíblia se contradiz. Se você encontrou alguma contradição na Bíblia, deixa eu dizer, o nome disso é paradoxo. É uma aparente contradição. Se você for a fundo, você vai entender que a Bíblia em nenhum momento ela se contradiz, tá bom? Deus é o seu autor, o único autor da Bíblia. Um autor, vários escritores. Por que Gênesis vem primeiro? Porque Gênesis conta a história do início, como tudo começou, como o mundo foi criado, como o universo foi formado através da palavra de Deus. E Apocalipse é o último, porque conta o que vai acontecer no final da história. E aí você pode pensar, Gabriel, então a Bíblia ela é escrita em ordem cronológica? Não. Ela não foi organizada em ordem cronológica. A Bíblia ela foi organizada por estilos literários, tá bom? Por exemplo, de Gênesis, começando aqui, abre sua Bíblia aí em Gênesis e vai até o livro de Esther. Todos esses livros são os livros históricos. Eles vão contar a história que vai passando ponto a ponto, tá bom? De Gênesis até o livro de Esther. Na sequência, vem Provérbios, Salmos, Jó, Eclesiastes e Cânticos. Todos esses livros são livros poéticos, né? Inclusive, Eclesiastes, às vezes a gente fica olhando, cara, isso é real, isso é... Não, são livros poéticos, tá bom? Depois vem os livros proféticos, que começa em Isaías e vai até Malaquias. E depois disso começa o Novo Testamento, os Evangelhos primeiro, que contam a história de como foi a vida de Jesus aqui na terra, do nascimento até o momento em que ele foi assunto aos céus. Depois vem as cartas, tá? De Atos em diante a cartas. Gabriel Atos está sozinho aí, porque ele também é um livro histórico. Mas se você parar para entender, se você tentar montar a
a sequência em que foi escrito, Atos era a continuação de uma carta que foi escrita por Lucas, tá bom? Então, Atos é o livro histórico do Novo Testamento, nós temos as cartas e na sequência nós vamos ter Apocalipse, tá? Que é o livro da revelação, também não deixa de ser uma carta, tá? Você, por exemplo, pode ter dúvidas sobre algumas pessoas. A vida de Davi. A vida de Davi você encontra no livro de Reis, você encontra no livro de Crônicas, você encontra no livro de Samuel, a vida de Davi. Mas Davi também foi o autor de alguns cânticos, e estão registrados lá no livro de Salmos. Ninguém para, no meio da história de Davi, dizer que escreveu um cântico, aí coloca o salmo que ele escreveu e depois continua. Não, foi reservado e foi escrito junto no livro de Salmos, tá bom? Outra coisa, por exemplo, se você for estudar a vida de Paulo, você vai encontrar em Atos, desde o momento em que ele se converte, todas as viagens missionárias que ele fez pelo mundo todo para abrir as igrejas, você vai encontrar em Atos. Porém, as cartas que ele escreveu para que essas igrejas permanecessem firmes no Senhor, você só encontra no restante da Bíblia. Não estão lá dentro do livro de Atos, de acordo com o que ele foi vivendo, tá bom? Então, é um livro histórico dentro das cartas, tá? Aí tem gente que pergunta, mas Gabriel, tem algumas coisas que estão na Bíblia que eu não entendo, eu acho que não tem nada a ver. Por exemplo, por que tem a história de Ruth na Bíblia? Você já parou para se perguntar isso? Ruth era uma moabita que acaba se casando com um judeu e no final das contas ele morre, mas ela continua firme, seguindo os ensinos e a religião judaica. Ela se converteu a Deus realmente e ela permanece firme, acaba casando com um outro judeu e ela é simplesmente a avó do rei Davi. Não é isso? Ela continua sendo, fazendo parte da linhagem de Jesus. Então, você vai procurar na Bíblia, você vai ver que o enredo da linhagem de Jesus está todo escrito ali, desde Adão até Jesus nascer, tá bom? E no final das contas, na história de Ruth, Deus queria que a gente visse que todo e qualquer tipo de pessoa pode ser usado por Ele. Todo e qualquer tipo de pessoa, desde que cresce em Deus como seu Deus e realmente fizesse o que Ele ordena, tá bom? Então, vamos para o básico agora, para o beabá. A Bíblia é dividida em duas grandes partes. Quais são? Vamos lá, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem quantos livros? 39 livros. E o Novo? É isso aí. Isso mesmo. Agora a gente vai brincar um pouco. Como assim? A gente vai navegar pelas nossas Bíblias de uma forma prática e que vocês já conhecem. E é como? Para lá. Isso mesmo. Como é que vai funcionar? Eu vou falar um determinado lugar da Bíblia e você, o primeiro que encontrar, vai ficar de pé e vai ganhar uma mensagem de um ponto seguido criativo. Vamos lá. Então vamos lá. O primeiro, cadê? Espalha para o ar, espalha para o ar. Todo mundo, sim, ó, espalha para o ar. Já todo mundo tomou levantado, espalha para o ar. Então vamos lá. Vocês vão encontrar a divisa entre o Velho e o Novo Testamento. Dá não, hein? Já, pode encontrar. Fiquem de pé para encontrar. Tá certinho? Mas é só o primeiro. Já continuamos. Para o ar. Todo mundo?
Quando você, principalmente as mulheres, né? Quando você compra um eletrodoméstico novo, uma máquina de lavar nova, você joga fora a velha, né? Não usa mais. Ou você deixa lá no cantinho. A tendência é essa. É você pegar o novo e desprezar o velho. É isso, mas com a Bíblia não é assim. Tá bom? Com a Bíblia não é assim. Ok? Então, o porquê do Velho Testamento? A partir da Bíblia, chamada de Velho Testamento, você começa com a criação. Você começa a ler a criação de todas as coisas. Tudo começa no Velho Testamento. Como o Lucas acabou de apresentar aqui. Conta a história de uma família, né, de Abraão. E a partir de Abraão, Deus faz aquela promessa, né? Se você me obedecer, igual Abraão, se você me obedecer, eu te darei uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos da areia do mar. Mas isso se você me obedecer, Abraão. Aí começa ali a história, né? Aí começa a formar um povo. O povo de Israel, também chamado povo judeu. Começa ali. Ali com a obediência de Abraão, a fé de Abraão. Tudo começa ali. Os escritores do Velho Testamento viveram em diferentes épocas e escreveram em estilos literários totalmente diferentes. Havia livros históricos, como o Gabriel apresentou aqui para você, os livros poéticos, os livros históricos para narrar os eventos ao longo da história de Israel. Então, o povo de Israel tinha uma história, e essa história estaria escrita, está sendo contada nos livros históricos, ok? Livros poéticos, expressando as maravilhas de Deus, lá no livro poético, ok? E livros proféticos, esses livros proféticos dando uma visão de que Deus ia libertar o seu povo da escravidão do pecado, mostrando ali como o Salvador ele viria a esse mundo, de quem ele ia nascer, como seriam suas características, tudo isso nos livros proféticos. E ele também, o livro profético, ele soltava o povo de Israel que eles seriam abençoados se obedecessem a Deus, mas também que sofreriam consequências terríveis se eles desobedecessem a Deus. Isso nos livros proféticos. Porque se você já leu esse livro profético, você observa muito bem que houve mais desobediência do que obediência. E é por isso que o povo de Israel ele sofreu as consequências do que estava escrito nas profecias desse livro. Os profetas também escreveram sobre um Messias, ou seja, um Salvador, um Cristo, que viria endireitar tudo, consertar tudo aquilo que foi totalmente destruído pelo homem. Então, os profetas, eles também anunciaram o Salvador, que é consertar tudo de errado que existe no mundo. Eles escreveram em duas línguas principais. Quais são essas línguas? O hebraico e o aramaico. Essas duas principais línguas, o hebraico e o aramaico. Isso, o Antigo Testamento, ok? O Antigo Testamento foi escrito nessas duas línguas. E por que precisamos do Velho Testamento? Se é sobre um povo que viveu há muito tempo atrás, em outro país, em outro mundo, por que será que temos que aprender sobre isso? Lá no outro lado do mundo, um povo que nem faz parte da nossa cultura aqui, né? Eu tenho que aprender sobre esse povo. Deixa eu explicar para você. Porque, anote aí, primeiro, o Velho Testamento, ele revela a Deus. Como é que você iria conhecer a Deus, a criação de Deus, se você não lê, se você não tiver o conhecimento do Velho Testamento? Então, anote aí, o Velho Testamento revela a Deus. É a primeira coisa, tá? Por que eu devo conhecer sobre o Velho Testamento? Porque ele revela a Deus. A Bíblia é o livro. A Bíblia é, na verdade, o único livro que é a revelação escrita de Deus sobre si mesmo. Exemplo para você: o Velho Testamento, sem equívoco, que Deus é o Criador. Então, o Velho Testamento afirma sem equívoco que Deus é o Criador. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. Para para lá. Gênesis 1, verso 1. Está escrito assim na sua Bíblia, Gênesis 1, verso 1.
No princípio, Deus criou, repita comigo, os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Até a terceira palavra da Bíblia, Deus já se estabelece como o Criador. A terceira palavra, no princípio, Deus. A terceira palavra da Bíblia, ele chega assim com você, diz assim: Nildo, muito prazer, eu sou Deus, eu criei todas as coisas. Tudo que você vê e até aquilo que você não vê, eu criei. Ele já se apresenta ali. Toda vez que o verbo criar é usado no Velho Testamento, se refere exclusivamente a quem? A Deus, porque ele criou as coisas de algo que já existia? Não, ele criou do nada. Ele tornou as coisas, a criação dele, ele tornou a criação dele toda a partir do nada. Só falando, né? Haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Então, toda vez que essa palavra criar aparecer no Velho Testamento, se refere exclusivamente a Deus. Não esqueça disso. É diferente do português de hoje, por exemplo. Criar nunca se refere à criatividade artística. Veja que, por exemplo, diz assim: veja que estátua linda que eu criei. Você quer falar isso? Que eu criei. E se somente a atividade de Deus. Deus criou tudo, do nada. Do nada Deus criou todas as coisas, inclusive eu e você. Exemplo número 2. Em até lugares onde você menos espera, a Bíblia revela o caráter de Deus. Em lugares que você menos imagina quando você lê a Bíblia, Deus está revelando o seu caráter. Por exemplo, os 10 mandamentos. Você já leu essa parte dos 10 mandamentos? Que Moisés sobe num monte, aí fica lá 40 dias, 40 noites, né? Sem comer nem beber nada. Deus ali mostra o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida, os 10 mandamentos. Porque muita gente diz assim: mas esses 10 mandamentos, ele é uma coisa assim que imita a minha diversão, imita o meu prazer. Essas coisas aí, esse Deus não estraga prazer. Você pensa lá para si, né? Não, olha só. Deus disse assim: seja assim, porque assim você vai refletir o meu caráter. Entendeu? Seja dessa forma, porque dessa forma que eu pedi para você ser, você vai refletir o meu caráter. Olha só que Deus dá um exemplo dos 10 mandamentos. Nós não devemos ter outros deuses. Você se perguntou por que Deus deu essa lei? Nós não devemos ter outros deuses. Por que será que Ele fez isso? Porque há um só. Há um só Deus. Você não vai inventar outros deuses? Só tem um. Quem é? Deus eterno, nosso Deus Jesus. Essa é uma lei que reflete o caráter de Deus. Você tem que ter só um único Deus, que é Deus, o Deus verdadeiro. Nós não devemos adulterar. Por que será que tem essa lei na Bíblia? Nós não devemos adulterar, homem casado. Por que será? Porque Deus, Ele é fiel. E Ele quer que você também seja fiel. Ele quer que nós também sejamos fiéis. Por isso que tem essa lei lá. Nós não devemos roubar. Por quê? Porque Deus é íntegro. Deus é honesto. Quando você não rouba, você está refletindo o caráter de Deus. Está entendendo aí a lei? Como é que é essa lei? É para o nosso bem, gente. Não é para o nosso mal, não. É para o nosso melhor. Deus que é o nosso melhor. Nós não devemos mentir. Por quê? Porque Deus, Ele é o Deus da verdade. O Deus verdadeiro. Ele sempre fala a verdade. Ele nunca se contradiz. Tudo bem? Entenderam isso daí? O segundo, por que eu devo ler o Velho Testamento? Por que eu devo conhecer? Porque o Velho Testamento mostra duas coisas. Primeiro, mostra a nossa incapacidade de nos salvar. Primeira coisa que o Velho Testamento mostra: a nossa incapacidade de nos salvar. E a segunda, aponta para a vinda de um Salvador, alguém que iria libertar o povo da escravidão do